amamentar é um dos momentos mais sublimes da maternidade. Um momento único entre mãe e filho. Mas nem sempre é fácil e pode até nos fazer sofrer. Por isso, eu vim bater um papo com Dani Venâncio, especialista em amamentação, e vai tirar as nossas dúvidas. Quem é mãe certamente tem dúvida. Quem está esperando um bebezinho também está enlouquecida, porque são muitas as opiniões. Amamentar é um gesto de amor, mas também, minha gente, por que tanta dúvida, né? Verdade. Vim conversar com Dani Venâncio. Com Dani Venâncio, especialista em amamentação. Dani, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz e vamos tirar a dúvida das mamães. Vamos começar pelas minhas dúvidas. Vamos. Né? Eu também sou mãe, tenho 2 filhos. Uma mamou muito bem, 1 ano e 9 meses, eu tinha muito leite e assim, pra mim era um dos melhores momentos da etapa inicial do bebezinho, né? Uhum. O meu segundo filho não mamou direito, foram 4 meses brigando pra que ele mamasse, até que eu tive que tirar porque ele não se alimentava, né? Vamos encontrar onde está o meu erro, Dani? Onde será que eu errei? Vamos. Vamos pensar, né, gente? A gente fala que na maternidade não tem certo ou errado, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Porque era o meu segundo filho, eu devia ter evoluído. A chance era melhorar, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente pode pensar, né? A primeira coisa, ele usava algum tipo de bico artificial? Pois é. A primeira, ela não pegou chupeta. Uhum. Então foi direto pro peito e foi tudo, apesar de que o peito feriu muito, foi muito doloroso os primeiros dias, mas eu consegui amamentar. O segundo, ele nasceu chupeta. Entendi. Ele pegou a chupeta, eu deixei. Então, assim, provavelmente o que aconteceu? O bebê, ele tem um padrão de sucção, né? Para o bebê conseguir extrair o leite da mama, ele faz um movimento de mandíbula que a gente fala que é o quê? Ele desce a mandíbula, então vai para baixo, para frente, para cima e para trás. Ele faz esse movimento, né? E a linguinha tem que acoplar bem aqui no bico do peito para ele conseguir extrair esse leite com facilidade. Quando o bebê recebe, né, a chupeta ou um outro tipo de bico artificial, como a mamadeira, ou quando a mãe está usando o bico de silicone indevidamente, né, sem a real necessidade, esse bebê coloca a linguinha para trás. Em vez dessa linguinha estar aqui na frente para abraçar o peito, a linguinha vem para trás. E aí, com esse padrão, quando o bebê volta para o seio, ele não consegue extrair o leite com facilidade. Então esse bebê começa a se irritar, porque ele não está conseguindo mamar. Então ele vai para o peito, ele suga, como ele suga na chupeta, mas nada sai, né? Ou pouco sai. E aí, com o tempo, esse bebê começa a ficar irritado mesmo, porque ele quer fluxo, né? Ele quer que o leite venha. E de fato, aí ele não consegue. Muito irritado mesmo. E aí mistura com cólica, com outras questões ali dos primeiros dias do bebê, que acaba, de fato, atrapalhando mesmo, né, Dani? É isso. Agora, essa questão dos primeiros dias também tem a ver com a nossa alimentação, da mãe. Né? O que isso influencia, principalmente nesses primeiros dias em que ele está se adaptando ainda ao peito da mãe, a esse contato físico com a mãe? Sim. O que acontece em relação à alimentação, né? Muitas mães têm essas dúvidas, assim, e se martirizam mesmo porque acham, assim, que a cólica do filho é por culpa dela, é por algo que ela comeu. Mas, gente, fiquem tranquilas, né? Assim, não tem nada científico hoje, né, que comprove que é a alimentação direta da mãe que vai causar as temíveis cólicas. Porque a cólica é uma dor, né? É um quadro de dor que o bebê sente, é um choro intenso. Ele está, assim, relacionado a alguns horários do dia, não são, né, assim, em todo o dia. Então, assim, são períodos do dia, principalmente, assim, após as 6 horas da tarde, às vezes na madrugada, né? A cólica tem muito essa característica aí. E o que as pesquisas trazem? Que essa cólica está ligada à imaturidade do intestino do bebê e não exatamente ao que a mãe come. Então, assim, essa imaturidade que leva, né, mais ou menos os 3 primeiros meses para melhorar, né, vamos dizer assim, essa mãe começa a passar por essas dificuldades aí, esse choro intenso, né, do bebê nesses períodos, que liga muitas vezes também achando que o bebê está com fome, né, muitas das vezes a mãe acha também que é isso.
Então, assim, a nossa alimentação ela tem que ser o mais saudável possível. Mas, de cara, a gente não vai cortar nenhum tipo de alimento. Não tem influência direta na questão da cólica, Não tem, isso. Né? Na cólica não tem influência direta. Ter uma alimentação saudável é básico, né? Isso. Independente de estar mãe, estar gestante ou não, isso independe. Mas não tem a ver com a cólica que o seu filho sente. Você fica ali buscando várias opções de alimentação. Tira um alimento, tira outro, para evitar a cólica. E a cólica acontece do mesmo jeito. Acontece do mesmo jeito, exato. Então, a questão é toda essa. Tem mães, né, se o bebê realmente tem essa cólica, né, essa crise de choro em alguns períodos do dia aí, essa mãe pode comer, às vezes eu até brinco, né, com as mães que eu atendo, você pode começar a tomar só água e comer alface. Infelizmente, ele vai apresentar esse quadro, né, de cólica da mesma forma. Então, assim, a gente tem que esperar a adaptação do bebê para o intestino dele amadurecer e essas cólicas irem embora. E que geralmente dura os 3 primeiros meses. Pode passar um pouco mais. Pode passar, né, um pouquinho ou ser um pouquinho menos. Pode sim. Tem algo, de modo geral, lógico que cada caso é um caso, cada bebê tem o seu tempo, mas de modo geral você consegue orientar assim as mães, olha, isso pode funcionar para a maioria dos bebês? Existe uma técnica? Sim. Relacionado à cólica, né, o que eu sempre oriento é o quê? A gente precisa manter a calma, mesmo que seja assim muito difícil, né? Eu entendo, eu também sou mãe de 2, né? Nesse momento a gente precisa de ajuda mesmo, porque às vezes até mesmo o nosso próprio estresse passa para a criança e aí aquele momento ali conturbado a gente não consegue contornar. Então às vezes chega uma pessoa de fora, né? Que não tem nada, não tá ligada ali direto naquela situação, naquele vulcão de emoções e consegue acalmar o bebê. Então, assim, dentre, né, o que a gente pode fazer é o quê? Um banho morno, massagem no bebê, contato pele a pele, né? Então, assim, você pode retirar mesmo a roupinha do bebê, né, e colocar ele coladinho em você mesmo nesses momentos. Como as cólicas geralmente têm, né, horários mais ou menos certos para começar, né, você já fica esperando ali. Então, antes dela começar a acontecer, antes da crise vir, você já inicia esses procedimentos. Dá um banhozinho bem relaxante, já faz uma massagem na barriguinha do bebê, já fica com ele ali mais calminho, né, com esse contato pele a pele mesmo que a gente fala, para tentar, assim, passar por esse período de forma mais amena. Dani, eu fiz de tudo. Eu colocava o bebê no contato aqui comigo, eu fazia massagem, eu colocava pão no quente, eu mudei a alimentação. Mas mesmo assim a cólica, assim, ela durou pelo menos, né, uns 4 meses. E pelo menos com o mais novo, né, o Jonas, era cerca de 1 hora. Pelo menos 40 minutos de choro intenso, de crise intensa. O que acontece? Que eu utilizei vários recursos, e né? Não funciona. Parece que ele precisa passar por aquele período. Exatamente, né? Então, assim, por isso que a gente tenta reforçar para as mães, por mais que a maioria das mães, assim, elas acabam não confiando, né? Assim, acabam não acreditando, não é confiando, acabam não acreditando mesmo que não está ligado à alimentação, né? É mais fácil a gente achar um motivo do que acreditar que é do nada, né? Que é da imaturidade do intestino do bebê, que vai acontecer com uns e não vai acontecer com outros. Mas, infelizmente, né, não tem, assim, nada de embasamento científico que comprove, né, que esses momentos estão ligados com a alimentação da mãe. Mas, né, por outro lado, muitas pesquisas vêm trazendo que assim, quanto mais calma a mãe estiver, mais chance também tem desse bebê ficar calmo. Quando tá, né, um ambiente muito conturbado, e não tem como ser diferente, né, na chegada, às vezes, do primeiro filho, ou do segundo, quando você já tem, né, um pequeno, e é aquela loucura em casa. Então, assim, esses momentos, né, que a mãe está muito estressada, a mãe está ligada diretamente ao bebê nesses 3 primeiros meses também. Então, assim, o que a mãe sente, o bebê também acaba refletindo. Isso tem a ver com o período da gestação também, Dani? Isso vai refletir ali nos primeiros dias. Se eu tive uma gestação muito difícil, com muitos problemas, num ambiente tumultuado, isso pós-parto, ali, esses 3 primeiros meses, o bebê também continua sentindo o reflexo disso tudo? Continua, né? Está totalmente ligado. E assim, mesmo quando, né, a gestação passa, né, tranquilamente ali, a mãe acha, né, que está tudo sob controle,
Muitas pessoas não conhecem o termo esterogestação. Você já ouviu falar? Não. Então, né, hoje a gente conversa muito sobre essa questão da esterogestação, porque nós, seres humanos, somos totalmente, né, nós nascemos totalmente imaturos, né? Um bebezinho, se ele nascer e eu colocar ele ali ele vai ficar, né? Ele precisa de cuidados 100% ali de alguém 24 horas por ele, para tudo. Então, esse período da esterogestação, o que significa isso? É como se a gente gestasse fora da barriga. Então é como se a gestação durasse 12 meses. Os 9 meses que a gente carrega o bebê. E aí a gente tem que pensar naqueles bebês que nascem um pouquinho antes do tempo também, porque eles vão sofrer um pouquinho a mais depois, né, do nascimento, porque eles estão mais imaturos ainda. Então a gestação, né, dura esse período de 9 meses, o bebezinho dentro da barriga. Mas a gente vai imaginar que ele precisa de um ambiente parecido com o ambiente intrauterino, mais uns 3 meses pelo menos. Então, tudo que a gente puder fazer para remeter esse bebê ao ambiente uterino, a gente precisa fazer para tentar deixar esse bebê o mais calmo possível, para ele passar essa transição de uma forma tranquila. Então, assim, tem várias técnicas, né? Tem para a gente acalmar o bebê e trazer ele para essa sensação de como se ele ainda estivesse no útero, né? Para a gente tentar passar de forma mais tranquila esses períodos da cólica, né? Esse período todo que o bebê demanda muita sucção, né? A gente espera mesmo que um bebê, né, que um recém-nascido, ele fique de hora em hora no peito, pelo menos no primeiro mês. Porque o bebê ele vai aprender a mamar mamando e a mãe vai aprender a amamentar também com o bebê no peito. Então, por mais cansativo que seja, né, eu também passei por isso, a gente espera mesmo que o bebê fique muito tempo no seio, porque é assim que ele vai ganhar peso, é assim que ele vai recuperar o peso do nascimento, né, que ele vai aprender a mamar. E tudo assim que começa certo, a chance, né, dessa mãe continuar essa amamentação vai ser mais fácil. Se desde o início o bebê já começa a pegar errado, né, a gente fala muito em questão da pega correta, né, a boquinha de peixe, a posição toda que o bebê tem que ficar no seio. Por quê? Porque é dessa forma, né, é com essa pega correta que ele vai conseguir estimular a mãe a tal ponto que ela vai produzir leite suficiente para esse bebê. Né? Quando o bebê já começa a pegar errado, igual você falou, você conseguiu amamentar bastante tempo sua primeira filha, isso, mas você sofreu bastante, né? Machucou, feriu. Esse machucar e ferir, que muitas vezes as mães acham que é normal, porque a maioria passa por isso, né? Não é normal. O bebê, de alguma forma ali, ele está pegando o peito errado. E aí, por isso que fere. Né, um bebê que pega certo, a mãe vai sentir um leve incômodo, né? Aí a gente não vai entrar em questão de dor, porque cada uma, né, certo, vai ter um limiar de dor, vai depender. Mas vai ser um incômodo que não vai fazer ela pensar em desistir da amamentação. E nem vai sangrar. Eu não desisti por conta da minha mãe. Ela dizia, não, tem que mamar, tem que mamar. Mas além de ter ferido muito o meu peito, saía sangue. Pois é. Né? Então assim, eu precisei, um peito não feriu. Então enquanto tava no peito esquerdo, eu mamava, tava ótimo. Quando ia pro direito, era muito doloroso. Mas eu entendia que ela tinha que mamar, até pro outro peito também não ficar, né, com acúmulo de leite, até dar uma diferença. Dá uma diferença. E essas questões. Então eu insistia, mas foi realmente um processo muito doloroso. Depois ela mamou 1 ano e 9 meses e foi ótimo. Mas certamente eu errei nos 2 casos com relação à pega, né, que não foi a apropriada, e aí uma me feriu, né, e o outro desistiu muito precocemente. Cedo, muito precocemente. Agora, Dani, a gente está falando aqui de amamentação, desses primeiros dias e tal, falta mesmo informação. Né? Você chegou no mercado até por conta disso, você sentiu, você é enfermeira, não é isso, Dani? Sou enfermeira. Enfermeira, e no dia a dia, no contato com mães, percebeu uma necessidade de orientação, né? A gente vai ali pro parto, a gente lê hoje com a internet, então você lê muito, muitas pessoas opinam o tempo inteiro, né? Às vezes até atrapalha, mas a informação técnica, ela falta.
Falta, né? falta sim. Você acha, você é um serviço privado, né? Ele não está disponível para todo mundo aí de maneira, vamos dizer, pública. Sim. Até tem, mas não da maneira que deveria acontecer. Na sua visão técnica, o que precisaria ser ampliado desse serviço para que esse processo fosse o mais satisfatório possível para a mãe e com resultados, né, que o bebê precisa? Sim. Então, o que mais, né, como você já disse, o que mais falta realmente é informação, né, informação de qualidade. Às vezes tem muita informação também, mas muita gente falando coisas que não sabem. O que, assim, precisaria hoje, né, falar assim, para toda a cidade, para atender uma população de modo geral, seria um banco de leite, né, porque no banco de leite as mães têm acesso a essa informação de forma gratuita. Né? E técnica, e né? Técnica, isso. Aí, né, vão ser informações técnicas de pessoas que estão capacitadas para trabalhar somente com a amamentação. Porque, assim, a nossa formação, né, eu como enfermeira, o médico também, a formação médica, por mais que ele tenha feito uma residência em pediatria, ele não tem essa formação dessa capacitação da consultoria em amamentação. É muito específico, né? Então, assim, eu vi a necessidade de trazer isso para cá depois que eu tive meu primeiro filho e passei dificuldade, né? Eu trabalhei, mesmo sendo enfermeira, eu não pensava em momento nenhum que eu teria dificuldade com a amamentação. Assim, foi um assunto que eu não me preocupei durante a gestação inteira, né? Não me preocupava mesmo com a amamentação, eu pensava muito no parto, né? Mas em relação à amamentação, nunca passou nada pela minha cabeça de como, se eu teria que me preparar, o que eu teria que fazer, o que eu precisava comprar, o que eu não precisava comprar. Nunca pensei em nada disso. Né? Como eu trabalhei na maternidade e dava orientações para as mães lá, eu achava que eu sabia de tudo. Mas, né, quando o Miguel nasceu, não foi bem assim. Você percebeu que faltava muito então ainda, faltava muito, né? Faltava muito. E aí, assim, o meu seio não feriu, né, a ponto de sangrar e tudo, mas eu tive, né, uma dor que me deixou assim, eu fiquei sem dar um seio para ele alguns dias. E fui na insistência também, né? Igual você, falei, não, minha mãe também, não, você vai, tem que dar, e aí consegui, né? E aí com isso eu busquei essa capacitação, né? Essa especialização, porque eu vi que a gente estava totalmente carente mesmo na nossa região. Quando uma gestante te procura hoje, querendo uma consultoria, querendo uma informação, né, para iniciar esse processo, como é esse contato com você? Você faz ele na pré-gestação? Eu quero ter filho, estou planejando um filho. Já pode começar ali essa consultoria? Como é que é isso, Dani? Então, o meu trabalho, né, como que eu faço? Quando a mulher me procura ainda na gestação, e que o ideal, né, seria isso mesmo, né, essa procura nossa por esse assunto, né, de amamentação ainda na gestação, como eu sou enfermeira, eu também dou um curso para o casal gestante, que eu, além de falar de amamentação, eu falo de todos os cuidados também com o recém-nascido. Então entra tudo, né, banho, troca de fralda, cuidados com o umbigo, primeiros socorros com o bebê. Então, assim, né, um curso bem completo mesmo, com todo assim que a gente precisa para esse início aí com o bebê, e também falando de amamentação. Por quê? Né, eu tenho, né, alguns materiais aqui, como você viu, tem esse jaleco, então assim, o bebê que é peso real, né, tem ali, é bem pesadinho, então assim, essa mãe, além de eu fazer o curso com ela, né, de forma teórica, explicando tudo, né, os slides, né, vídeos, eu também faço uma parte prática com essa mãe, inclusive em relação à amamentação. Então a gente coloca o jaleco na mãe, a mãe pega o bebezinho. Se fosse amamentar agora, como é que você faria? Então assim, muitas vezes a mãe acha que tá dando mamar corretamente, mas assim, ó, o bebê tá aqui com o rosto pra cá e o corpo tá assim, ó. Isso mesmo. Virado aqui. Ou então essa mãe tá assim, ó. Inclinada. Segurando, ela que leva o peito na, né, na boca do neném. Quando na verdade ela tem que ficar bem apoiada, bem confortável, e esse bebê tem que vir até a mão, né? Então a mão sempre aqui abaixo do bumbum, com a outra mão livre, né? Então essa cabecinha vai sempre apoiar aqui, ó, nessa curvinha do braço, né? Que vai ser um travesseirinho mesmo para ele. E aí essa mão livre eu vou sempre guiar esse peito na boca do bebê, né? Nunca deixar o bebê chegar aqui e ele pegar sozinho, porque principalmente nos primeiros dias, o que ele vai fazer? Se essa mãe tem bico, ele vai conseguir pegar e vai pegar só no bico dela, não vai começar a ferir.
Então a gente tem que deixar o bebê, né, estimular aqui, então a gente estimula passando o bico do peito no nariz, no lábio superior, né, às vezes na bochecha, ele abre a boquinha, né, é reflexo mesmo, que o bebê nasce com esse reflexo de sucção e de busca. Então a gente faz esse movimento, o bebê abre bem a boquinha e aí você com a mão aqui, ó, sempre abaixo da areola, né, pra ele pegar bem a areola, a gente faz esse movimento, de cima pra baixo. Aí tem todo o contato que precisa. Encaixa, isso. E aí essa mãe vai perceber que esse bebê vai pegar bem a parte de baixo, né? Mesmo que fique alguma areola visível na parte de cima, não tem problema. Quando a gente pensa no tipo de bico, né? Eu não posso falar assim, que se a mulher tem um bico invertido, ela não vai conseguir amamentar, né? De cara eu não posso dizer isso. Por quê? O bebê não pode mamar só no bico. Então, isso a gente tem. Então, o bico tá ali, ele vai ser como se fosse um guia mesmo para essa amamentação. Mas o bebê não precisa dele para mamar, né? Então, na verdade, esse bebê, o que a gente fala, né? Uma boa pega é uma pega assimétrica, que muita gente não sabe disso, né? O que é isso? O bebê vai pegar mais a região de baixo da areola do que a parte de cima. Porque a gente escuta muito falar assim, o bebê tem que abocanhar toda a areola. Isso. Só que tem gente, né? Tem mulher que vai ter uma areola desse tamanhozinho e tem outras que vão ter uma areola bem grande. Então não tem como um bebezinho, né, fazer essa boca desse tamanho muitas vezes. Então ele vai... O importante é que pegue a parte de baixo. A parte de baixo e pode aparecer a areola na parte de cima, sem problema. Porque é com esse movimento, né, pegando bem a parte, né, da areola que ele vai conseguir extrair o leite. E isso vai incentivar a produção do leite? Vai incentivar a produção do leite, né? Se o bebê pega só no bico, além dele ferir a mãe, né, sangrar, e aí a gente já conhece toda essa história, ele também não estimula o suficiente a produção. E aí, com o tempo, a mãe percebe que a produção dela tá baixa. Ou pelo ganho de peso, né? Ou porque ela sente mesmo que o bebê tá rejeitando aquele seio. Agora, Dani, eu não fiz nenhum procedimento antes do meu bebê nascer, né? Como você, não me preocupei com esse detalhe e tenho dificuldade para amamentar. O que de cara você pode dizer para essa mãe, para ela tentar reverter essa situação em casa? Olha, procure ajuda o quanto antes, né? Assim, se não for possível contratar uma consultora, assim, mas que procure meios, hoje a gente tem, né, acesso à internet, né, Instagrams, procurar sites confiáveis, né, que falam mesmo sobre a amamentação. Sentiu que não tá legal, não conseguiu colocar esse bebê no peito, procura ajuda, né? Não deixa passar a primeira consulta com o pediatra e aí vê que o bebê não ganhou peso, o pediatra já vai introduzir a fórmula e depois que ela entra na jogada fica mais difícil pra gente reverter. E assim, de fato, é muito doloroso você não conseguir amamentar o seu filho, né? Você que de repente está grávida ou quer ter filho e pensa muito nisso, eu senti muita dor, para ser sincera, né? E culpa também, por não conseguir amamentar o meu filho. E é um dos momentos que eu acho mais sublimes da maternidade, é a amamentação. Então, por experiência própria, de fato, procure. Se não puder pagar pela consultoria, né? Nem todo mundo pode pagar por esse serviço, até porque são despesas altas, né, de um bebezinho, mas procure informação, né, Dani? Mas é o que eu sempre brinco, né, assim, a gente fica grávida e se preocupa com chá de fralda, né, ou com os laços, compra muita coisa pro enxoval, às vezes até que acha que vai usar na amamentação, né, que a gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas compra bico de silicone, compra chupeta, já compra mamadeira mais cara, uma série de coisas que no final vão atrapalhar a amamentação. Então, assim, se não gastasse esse dinheirinho, né? E eu sempre brinco em questão em relação à fórmula, né? Porque as fórmulas infantis são muito caras. Então, se a gente pensar que esse bebê vai começar a, né, tomar a fórmula ali desde, né, de o início da vida até, né, 2 anos de idade... É uma despesa altíssima. É uma despesa bem alta. Eu fiquei curiosa. Por quê? Aqui, essas... Nem sei que nome dar para essas coisinhas rosinhas. Isso aqui são as glândulas mamárias, né? Então,
são os alvéolos, né, que a gente fala, é nessa região que o leite é produzido, né? E aí tem os canais por onde esse leite vai passar e chegar até as ampolas. Sim. Que ficam aqui na região da areola. Por isso que o bebê tem que pegar essa região da areola. E esses caroços nessa mama? Essa aqui é pra gente mostrar pra mãe o caso, né, que a gente fala do leite empedrado, mastite, né, alguns nódulos mesmo. Então, pra mãe sentir mais ou menos como que fica e aprender a fazer a massagem na hora do banho, de fato, funciona? Isso, funciona assim. Né? O banho tá muito dolorido, você sente que precisa ali até dar uma esvaziar, isso, né? O importante é a gente sempre esvaziar, assim, o bebê mamou, principalmente nos primeiros dias que o nosso corpo ainda não regulou a produção, a demanda do bebê, porque, né, outra coisa que muita gente também, né, acha assim que o nosso peito é estoque, e na verdade não é, o nosso peito é fábrica, né, que a gente fala. Enquanto o bebê está sugando, o leite está sendo produzido, né, cerca de 80% do leite que o bebê mama vai ser produzido na hora da mamada. E não vai ficar ali guardado. Então assim, a gente fica com aquele peito mais cheio durante os primeiros dias, que é esse período que o nosso corpo ainda não regulou a nossa produção, a demanda do bebê. Então, nesse momento, para que não cause, né, nessa mulher uma mastite, né, o leite empedrado que todo mundo fala, o bebê mamou, o seio ainda está muito cheio, o ideal é fazer uma massagem, né, uma boa massagem. Então, você segura bem a mama e vem com os 4 dedos rodando essa mama. Apoia a parte de cima, faz na parte de baixo, apoia a parte de baixo, faz na parte de cima e tenta esvaziar um pouco dessa mama, né? Para você ficar confortável. Porque se o leite fica ali parado, a chance é grande mesmo de ter uma mastite. Dani, agora vamos falar um pouquinho sobre o excesso do leite materno e como aproveitar isso ou até ajudar outras mães. A gente infelizmente não tem banco de leite materno na nossa região, só na Grande Vitória, mas em casa mesmo, né? Eu tenho muito leite, eu posso guardar esse leite, qual é a maneira apropriada de armazenar e eu posso doar esse leite para alguém por perto de mim? Infelizmente não, né? Não pode. A gente não aconselha a amamentação cruzada, né? Você pegar o bebê de outra pessoa e colocar no seio para mamar, porque algumas doenças podem passar através do leite materno, por mais que seja uma prática, né, conhecida, às vezes da mãe de leite, né? Assim, hoje já é desaconselhável, né? Por N doenças que podem ser passadas através do leite materno. E também a gente não deve retirar, né, esse leite. Eu tenho muito leite, eu vou tirar e vou dar, né, para uma amiga, para um parente oferecer para outro filho. Porque o leite que vai para o banco de leite, ele passa por todo um processo, né, de análise, é pasteurizado para depois ser oferecido para outro bebê. Né? Então é diferente de eu tirar o leite ali na minha casa e oferecer para outra mãe. Né? Essa mãe que tem muito leite, ela pode sim armazenar. E eu falo assim que uma das melhores aquisições, né, que você pode fazer aí durante a gestação, gente, é uma ordenha, né? Uma boa ordenha. Então assim, a gente acha muito, às vezes eu pergunto à mãe, você tem ordenha? Ah, tem. Qual que é? Aí aquela bombinha tira leite, né? Eu usei essa. Isso. Então assim, aquela ali é para acabar. Né? Então ela... quando a gente fala, né, em ordenha, é uma, né? Não precisa ser elétrica, peguei pra mim, não precisa ser elétrica, né? Mas é uma ordenha que se assemelha a essa aqui, porque é ela que vai fazer né, um processo como a sucção do bebê. Ela vai tentar imitar ao máximo a sucção do bebê. Então, tanto ela extrai esse leite com facilidade quando a mãe tem muito, quando a mãe também tem pouco, ela serve para trabalhar isso com a mãe para a gente aumentar essa produção. Então a ordenha ela vai servir para essas, né, essas duas funções. E a mãe pode armazenar assim, né? O leite ele pode ficar 12 horas na geladeira, né? Sempre na parte de cima, nunca na porta. 15 dias no congelador. E aí tem todo, né, como amornar esse leite, né? Vai ser sempre em banho-maria com fogo desligado. E essa mãe pode armazenar o leite ou em potinhos próprios, né? Que ela consegue comprar só para armazenar leite. Ou qualquer pote de vidro com tampa de plástico, porque ela tem que, né, fazer um processo de fervura desses potinhos antes de armazenar. Então ela pode armazenar também
para oferecer, né, para o bebê na ausência dela, por exemplo. Ela quer sair um pouquinho, né? Então ela pode deixar esse leite e ter essa opção. Isso. Ótimo. Roda a vinheta, você no bate-papo. Dani, a pergunta que veio da rede social é a seguinte: os chás, eles são recomendados para esse período inicial, né, pós-parto, para auxiliar no processo da amamentação? De fato, ajuda ou pode atrapalhar? Então, aí depende, né, do chá, porque tem alguns chás que secam o leite. Então, assim, a gente tem que saber, né, a origem desse chá, qual a erva que essa mãe está usando. E o chá, ele deve ser usado após a apojadura, que é a descida do leite em si. Né? Que pode ser ali por volta dos 7 até 10 dias após o parto, né? Que é aquele momento que a mãe sente que o peito está bem cheio. Então, até a mãe ter esse momento, não é indicado tomar nenhum tipo de chá. Né? Ela vai seguir com uma alimentação normal, tomar água sempre que sentir sede, né? Outros líquidos. Qualquer chá ou existe algo específico para? Eu tô vendo aqui uns sachês, me parece mistura de algumas ervas, né? É. Você utiliza isso na sua consultoria? Utilizo, né? Assim, desde que eu atendi, eu sempre, né? Quando a mãe tem algum problema, né? Com a produção de leite, a gente precisa aumentar essa produção, eu sempre indicava para ela algumas ervas, né? Para ela comprar, adquirir e fazer o chá em casa. Mas o que acontecia? Nessa loucura, né, de bebezinho, a mãe não sai de casa mesmo, às vezes não tem alguém também para fazer esse favor para ela, acabava não comprando, não usando. Então eu tive a ideia de juntar, né, fazer esse mix de ervas com efeitos, né, comprovados, cientificamente comprovados, né? Então, assim, são ervas galactogogas que a gente fala, que elas estimulam mesmo a prolactina, né, que é o hormônio que vai produzir esse leite. E aí essa mãe faz, né, esse chazinho ali, então ela pode tomar depois da apojadura, né? E aí, assim, enquanto ela estiver amamentando. Na volta ao trabalho, que a mãe precisa estocar leite para deixar em casa, então ajuda muito. Ela, né, toma o chá, ajuda a aumentar a produção. E aí ela vai ordenhar para poder armazenar e deixar. E até com mais qualidade do leite também, né, Dani? E assim, além, né, do chá ter esse efeito galactogogo, então ele vai ajudar mesmo na produção do leite, algumas ervas têm efeito calmante. Então isso passa também para o leite e acaba, né, passando para o bebê e deixando o bebê mais calmo, ajuda o bebê a dormir. Algumas ajudam nas questões dos gases, das cólicas. Olha, infelizmente, nosso tempo é curto aqui com a Dani. Daria pra gente passar mais, pelo menos 30 minutos conversando só sobre a amamentação. Realmente é um tema que gera muitas dúvidas ainda e a gente poderia detalhar muito mais. Mas a gente está caminhando para terminar. Mas antes disso, Dani, eu passo para você aqui a nossa ficha do programa. E é assim, você me pergunta, entrevistado, a entrevista agora é por conta dela, o que ela perguntar eu vou tentar responder, viu, Dani? Ai, meu Deus. O que eu vou perguntar, gente? Qualquer coisa você pode me perguntar, é para ser autêntica. Então vamos... Vou te perguntar, né, um mito ou verdade aí. Ixi, de amamentação, vamos lá, ver né? se eu tô antenada. E quero ver também como que você coloca o bebê para rotar, tá? Em relação ao arroto, que muitas mães também têm dúvidas. É verdade, né? Apesar desse bebê... Então assim, o bebê tem que arrotar toda vez que mama? Sim. Sim? Sim. Não? Eu sempre colocava. Mamou, tá, acabou, meu filho, acabou, enxugou, secou, bonitinho, pego, maior cuidado e aqui. Isso. Era isso que eu fazia. E a posição tá ok, é essa mesmo, Bem né? De tudo, tô errado, gente, né, pode colocar e até dar uma inclinadinha mesmo, né, uma deitadinha, pra quê? Quando a gente fala, né, em colocar o bebê para arrotar, não necessariamente é para sair aquele sonzinho mesmo do arroto, mas para que o leite, né, faça o trajeto do estômago para o intestino e para quando a gente deitar esse bebê, esse leitinho não volte. Então o arrotar é isso, né? Isso ajuda no processo de amadurecimento do intestino do bebê? Ou não tem nenhuma relação? Ajuda no fato de que, né, se o bebê engolir o ar durante a mamada, né, assim, então assim, o som do arroto, o que é ele? É ar que o bebê engole. Que
Pode ser de uma pega errada, né? Ou então naquele momento ele às vezes ficou brincando no peito também, pega, solta, pega e solta, então ele engole ar e aí depois ele vai arrotar assim. Ou um bebê que chorou muito também, então ele engole ar e depois da mamada ele vai sair esse sonzinho. Se esse ar fica ali, se esse bebê não consegue botar pra fora, ele pode ficar muito irritado. Às vezes a gente coloca o bebê no berço, né, pra dormir, a gente acha que ele dormiu, mas ele não arrotou. Você colocou, ficou, esperou, ele não arrotou. Aí coloca lá, e aí daqui a pouco o bebê dá aquele grito, né, e chora, e a gente pega, ele arrota. Então esse ar que fica, o bebê sente uma dorzinha assim. Então, né, é importante a gente colocar sempre pra arrotar. Não precisa ficar 1 hora, gente, com o bebê. Tem mães, né, que ficam lá assim, meu Deus do céu, ele não arrotou. Aí eu ficou meia hora, 40, 1 hora com o neném. Não precisa. 15 a 20 minutos no máximo. No máximo, 20 minutos, né? E aí não arrotou, não tem problema. Pode colocar pra deitar, né? Não precisa ficar. Tá, gente? Olha, com esse bebezinho no colo, que eu gostei muito dele, muito. Tem nome, Dani, esse bonequinho aqui? Tem não. Tem que batizar, tem que batizar 2 meninos, né? É um menino e uma menina. É Miguel e Maria. Ah, então tá. Miguel e Mariazinha. Aqui com a gente vai encerrar esse programa de hoje. Foi muito bom, Dani, estar com você aqui hoje. Queria voltar, vamos ver se a gente consegue marcar de novo, porque o tema é amplo, temos muitas dúvidas. Esse aqui é quem? É o Miguel? É o Miguel. A gente vai encerrar então com o Miguel no colo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo, a gente se vê. Tchau, tchau. Mas a verdade é que a gente precisa de técnica para amamentar os nossos bebês. É por isso que eu vim aqui conversar com a Dani. Muito obrigada, Dani, por nos... Vou aproveitar e desligar esse ventilador. Agora eu morro. Eu sinto muito calor. Vamos colocar lá, do lado de lá? Será que atrapalha? Não atrapalha também, né, Eduardo? É o que? Split? Isso aqui vai pro erro de gravação do vídeo. Ela fala que morre de calor e morre mesmo. Morro. Ui! Caramba! Os vídeos cacetados aí. Hoje a gente vê que a amamentação é... Vamos voltar? Porque eu me perdi. Não tem problema não, pode continuar onde você tá. Pode? Pode. Sério? Sério? Você quer que eu volte tudo? Não, porque a gente tá apresentando e eu já começo a falar, né? O que você acha?